Olá a todos, antes de assistirem a este vídeo, quero que saibam que não é um documentário tranquilo como a maioria dos meus trabalhos. É um artigo de opinião sobre algo que me frustra, e um artigo bastante opinativo. Não é para ser 100% preciso, e há um pouco de gritos, xingamentos e arremessos de coisas na segunda metade. Então, se essas vibrações são perturbadoras, não me importo se você pular este. Este é o HP Capshare 920, e não estamos aqui para falar sobre isso. Também não estamos aqui para falar sobre meu lábio partido. Vamos ver como isso vai ser. Precisamos disso para chegar onde eu quero, no entanto. Então, bem, deixe isso de lado e comece com uma pergunta falsa. A quem temos que agradecer pelo carro? Quer dizer, o primeiro passo óbvio, o Google. Quem inventou o carro? É Carl Benz. Aí está a sua resposta. Se você quiser ter uma visão de longo prazo, pode continuar dizendo: bem, muitas outras pessoas trabalhamos em projetos por um longo período, que lentamente se cristalizaram no que temos agora. E isso é tudo muito verdade, mas você também poderia simplesmente dizer Henry Ford. E eu acho que isso é verdade também. Ele não inventou o carro. Caramba! A coisa pela qual ele era mais conhecido não se parece muito com nada que dirigimos agora. Mas ele os colocou na garagem de todos, e é isso que importa, certo? O carro como conhecemos, como uma máquina que um número enorme de pessoas pode pagar para possuir e operar, algo que é culturalmente onipresente, que começou com a Ford Motor Company, pela maioria das perspectivas, e que é mais relevante na maioria das conversas, do que quem inventou algo. E há muitas outras coisas cujo inventor poderíamos debater, mas o que acho fascinante é o que recebe, e o que não recebe a honra de uma história coloquial. Algumas coisas não sabemos, não nos importamos, ou discutimos quem as inventou, ou mesmo quem as popularizou, mesmo coisas que usamos todos os dias. Um exemplo é o mouse óptico. Eu acho que elas foram revolucionárias. Ou, mais precisamente, acho que o rato de bola foi um crime contra a humanidade. Quer dizer, eles são simplesmente terríveis. Foi uma ideia miserável. Era o único periférico de computador que era, sem dúvida, sujo. Ele está cheio de sujeira literal o tempo todo, não importa o quão limpo seu ambiente esteja. Sabe, eram realmente tão ruins assim? Sim, eu digo que são. O fato de eu ter que limpar um desses é estúpido. E eu sabia disso quando essa era a tecnologia atual. Eu odiava o mouse de bola quando estava consciente, e comemorei meu primeiro óptico, que parecia muito com este. Ele transformava um dispositivo exigente e sujo em um tão limpo e confiável que você poderia passar 10 anos usando mesmo sem manutenção, sem nunca pensar duas vezes. Todos nós nos beneficiamos tremendamente com isso, mas a questão de quem o inventou não surge. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Você pode ficar à vontade para pesquisar no Google, mas acho que a resposta que você obterá é inútil e enganosa. O Google disse que foi a Xerox, e acho que isso é ainda mais errado do que dizer que foi a Carl Benz. Então, vamos nos antecipar a isso. O primeiro mouse óptico conhecido foi inventado em 1980 na Xerox por um tal de Richard F. Lyon. E eu falei sobre isso em um vídeo sobre um mouse diferente um tempo atrás. Foi um produto de sucesso. Ele foi vendido com estações de trabalho Xerox e Sun. As pessoas os usavam no início e meados dos anos 80 para fazer seus trabalhos, e eu não me importo. E isso não importa porque, pela história que encontrei, a realização da Xerox não tem nada a ver conosco. Não é por isso que eu comecei a usar mouses ópticos como esses nos últimos 20 anos. Na verdade, até o próprio Richard Lyon afirmou mais tarde que seu mouse havia sido amplamente esquecido antes de ser reinventado. E levei um tempo para descobrir como isso aconteceu, mas descobri que ele estava absolutamente correto. Não devemos nada a Xerox por essa enorme melhoria na usabilidade do computador. Devemos a Hewlett-Packard e a este produto fracassado. Quão pouco posso dizer sobre isso? É de 1998. É chamado de HP Capshare, e eu simplesmente não consegui fazer este vídeo sobre isso. Tentei me importar, mas não me importo. Não tem importância. Foi fracasso. Era um truque de um pônei, e é um truque que já vimos antes porque é o predecessor em todos os sentidos do mouse scanner Halo, que analisei alguns meses atrás, e ele faz exatamente a mesma coisa. O Halo foi um design da década de 2010, e funciona assim. Você o coloca no documento que deseja digitalizar, move-o lentamente, e uma câmera na parte inferior tira fotos que são montadas em uma imagem maior, rastreando como você se move e usando algoritmos para extrapolar como as fotos se encaixam. Isso é um bocado, mas estou gravando algumas imagens. Provavelmente é bem óbvio o que está acontecendo. O compartilhamento de tampa faz a mesma coisa e a única diferença real é que, em vez de uma câmera convencional, ele usa um sensor linear como você encontraria em um scanner de mesa. Ele só pode capturar uma linha por vez. Ele também é preto e branco e não precisa estar conectado a um PC para funcionar. Mas, de resto, é a mesma coisa e não é nada de especial. Mas como ele funciona é, ou mais precisamente, o fato de que ele funciona exatamente da mesma forma que o mouse Halo funcionaria 15 anos depois. Achei que Halo era interessante principalmente por ser tão simples. A imagem foi feita com um sensor de webcam. A imagem final foi computada em software, mas a maior parte da mágica veio de dois sensores ópticos comuns de mouse, na parte inferior do dispositivo que informam ao software exatamente como ele está se movendo e girando. E o Capshare também usa um par de sensores ópticos de mouse, exceto que em 1998 eles não existiam. E é disso que este vídeo trata. Eu adoraria deixar por isso mesmo e pular a demonstração, mas você precisa saber do que se trata essa coisa. Então aqui, você coloca duas pilhas. Liga, coloca em um documento, aperta o botão na parte de trás e ele começa a digitalizar. Conforme você o movimenta, ele cria uma imagem na memória, e enquanto você o mantém na superfície, ele continua escaneando, e você pode capturar um documento de quase qualquer tamanho e formato que desejar. Quando terminar, ele salva a digitalização internamente, e você pode visualizá-la na pequena tela na parte de trás.
Ele ainda permite que você amplie para ter certeza de que obteve uma boa cópia sem precisar verificar em um computador. Embora você possa, claro, transferir suas imagens para um computador, ele só grava em um bit, preto e branco, como uma máquina de fax. É assim que uma cópia de boa qualidade se parece. É nítida, lida muito bem, tons variados. Parece um ótimo produto. Comprei esperando que fosse, mas eu estava errado. É uma droga. Ele falhou, e você não ouviu falar dele por um motivo. Não há nada de bom nisso. Um scanner de mesa não faz melhor? Não, realmente. Parece que deveria ser mais flexível. Ele deveria permitir que você escaneie itens menores com superfícies menos uniformes, e faça isso em condições em comum. Mas ele realmente não entrega nada disso. É bem feito, mas é frágil em princípio e impraticável na prática. Para começar, ele não tem armazenamento removível. Não há cartão de memória que você possa retirar. Para mover todas as suas digitalizações para o seu computador, você precisa transferi-las uma imagem de cada vez para o seu PC. E desde que isso foi lançado em 1998, suas escolhas para isso eram serial ou infravermelho, ambos agonizantemente lentos. Então, mesmo para as tarefas mais básicas, o fluxo de trabalho era péssimo, e também tinha os mesmos problemas que surgem toda vez que alguém tenta fazer um scanner portátil. Eu acho que é algo sobre o conceito que faz com que pareça uma ótima ideia para pessoas como você e eu. Eu realmente quero um desses que funcione bem. Eu sempre tive. E acho que imaginamos que ele seja leve, prático e flexível. Imaginamos levá-lo à biblioteca e escanear páginas de livros, mas isso não é realmente viável. E realmente não pode ser. Para que um scanner portátil funcione com um documento flutuante livre, você precisa deslizá-lo sobre a parte superior, sem que a folha deslize sobre a mesa ou scanner, incline ou torça, o que distorcerá a imagem. E você precisa de alguns centímetros de espaço livre, em todos os lados, para que o scanner fique sobreposto à mesa. Você não pode fazer isso sem uma superfície livre, imaculadamente limpa, plana e notavelmente grande. Quem diabos tem isso? E se você quiser digitalizar uma página de um livro, bem, boa sorte. Você nunca vai conseguir colocar tudo no vinco e a página vai dobrar e torcer. Porque você não tem como mantê-la no lugar? Simplesmente não funciona. E quando você pergunta, como podemos resolver esses problemas? A resposta é uma mesa plana. A placa de vidro, o peso em cima, a cabeça não tocando o documento. Esses elementos de design resolvem todos esses problemas. E uma plataforma não precisa de uma superfície limpa. Ela funcionará em um ângulo no topo de uma pilha de lixo literal. Há uma razão pela qual digitalizamos documentos dessa forma há mais de 60 anos, e eles nem são mais tão grandes. Quer dizer, eles precisam de uma mesa grande. Mas os modernos são do tamanho de um livro de mesa de centro médio. Eles realmente não pesam nada. Eles não usam muita energia. Este funciona diretamente do USB. Se alguém fizesse isso com uma bateria embutida, uma tela e armazenamento, eu levaria para a biblioteca. Caramba, eu usaria no meu carro. Deus te livre de tentar usar a cadeira de boné no seu carro, porque ela é a coisa mais chata do mundo. Como qualquer outro scanner de mão, o compartilhamento de boné é difícil de manter reto. É impossível usar dentro de um livro. Não funciona em superfícies que não são planas, porque todos esses são problemas inevitáveis, porque é uma má ideia que não pode funcionar, e portanto, o compartilhamento de tampa não pode consertá-lo. As únicas melhorias que ele traz são que você pode girá-lo até 45 graus sem distorcer a imagem e pode digitalizar coisas maiores do que uma mesa digitalizadora normal poderia suportar. E você sabe, se é isso que você precisa, então talvez isso seja útil. Mas para a maioria das pessoas não vale a pena a troca, já que em muitos outros aspectos ele é inferior até mesmo a outros scanners de mão. O Logitech Scanman do final dos anos 80, por exemplo, usava um rolo de borracha para monitorar como você o movia. E isso podia ser bem instável. Mas isso é pior. Os sensores ópticos do Capshare são projetados para interromper a varredura se detectarem que você o pegou. Bem, se o seu documento não for um item completamente plano em uma superfície completamente plana, um ou outro sensor irá saltar de uma borda, ou levantar um pouco, e ele ficará confuso e desistirá da digitalização. Você não tem a oportunidade de tentar novamente, como com o Scanman, ou mesmo com o Halo Mouse. Ele simplesmente desiste e seu scan é arruinado. Meu assado é arruinado. Isso significa que digitalizar livros não é apenas impraticável. É impossível porque você não consegue encaixar os dois sensores em uma página na maioria dos livros, e mesmo se conseguir, eles inevitavelmente escorregarão para fora da borda. Em algum momento, consegui tirar parte de uma página do Vagabond, por exemplo, e você pode ver que teria ficado ótimo se tivesse terminado, mas desistiu quando uma ponta deslizou 1 milímetro para fora da lateral, o que foi totalmente inevitável. E isso com um livro maior do que o normal, um típico livro de bolso. Fora de questão. Agora, admito que fazer isso em uma plataforma também pode ser estranho. Mas se você não se importar em dobrar um pouco seu livro, é possível em vez de impossível. E há soluções melhores, como os scanners de bordas de livros que a Biblioteca de Seattle oferece. Uma versão portátil de um desses seria totalmente viável e resolveria todos esses problemas. E a cota de capital tem ainda mais problemas. Por exemplo, ele não consegue escanear nada reflexivo como a caixa em que veio. E isso não é porque ele não consegue captar a imagem. Ele tira uma ótima foto. Mas depois de alguns segundos, o reflexo confunde os sensores e ela desiste. Não há ajustes, não há substituições, e você pode facilmente acabar com uma dúzia de digitalizações parciais, enquanto luta para capturar algo que uma câmera de mesa passaria facilmente. Então, isso não é como eu tinha imaginado quando encomendei. Uma versão melhor do mouse Halo de uma web Arnier esclarecida, quando colocamos mais esforço e premeditação nas coisas. Na verdade, eu diria que o Halo, quando funcionava, era superior. Eles não os fazem como antigamente, e às vezes é uma coisa boa.
Muito poucos produtos genuinamente novos na última década foram tão mal pensados quanto alguns dos espaguetes que foram jogados na parede nos anos 80 e 90. Então, como um scanner, isso realmente não é digno de nota, pois mal funciona. E mesmo que incluísse, fazia parte de um mundo que não incluía a maioria de nós e nunca incluiria. Houve essa explosão da computação portátil em meados dos anos 90. Essa nova era em que você podia sentar em uma sala com outras pessoas, criando documentos em dispositivos de bolso e usando redes ad hoc para enviá-los uns aos outros sem ventiladores. Ou cabos, sem Wi-Fi, ou IT, sempre presentes, e nada disso importa. Quase ninguém realmente se importa com o que aconteceu. O Palm Pilot e o Pocket PC e todas essas coisas não mudaram o mundo. Eles foram usados inteiramente por Yuppies, e todas essas linhas de produtos morreram. Sua linhagem acabou e nada deles permanece em nada que usamos. A menos que você queira criticar esta ou aquela patente ou quem inventou o que primeiro, ou sobre como algum engenheiro de Palm construiu um conceito 10 anos depois na Tangerine, ou o que for, porque teríamos chegado aqui de qualquer maneira. As relativamente poucas pessoas que tinham Palm Pilots se lembram deles vividamente, e todos os outros sentem que a revolução dos dispositivos pessoais começou em 2007, quando o iPhone foi lançado, porque foi quando começou a afetar pessoas que não eram empresários. E o iPhone teria existido sem o Palm Pilot, porque a ideia é óbvia. As características definidoras são que se encaixa na mão humana, e tem uma tela, e não precisamos de arte anterior para chegar lá. O CapShare era parte desse mundo. Tenho certeza de que foi impressionante ver em ação se você conseguiu ver. Se você pudesse gastar o A600 neste gadget de propósito único, então você poderia ir à biblioteca, escanear alguns jornais velhos, ir para casa, transmiti-los sem fio para sua impressora habilitada, para infravermelho e obter reproduções perfeitas sem nenhum PC envolvido. Leve-o com você em uma viagem de negócios, escaneie seus recibos, catalogue-os em seu Palm Pilot. Esse é um futuro muito utópico, mas imagino que muito poucas pessoas chegaram a vê-lo. E o CapShare não poderia ter mudado a história de dentro desse segmento de mercado. Mas os sensores na parte inferior mudaram porque eles deixaram esse segmento de mercado. Eles revolucionaram um produto comum que todos usavam, que era vergonhosamente obsoleto e insultuoso à nossa dignidade. Mas eles nem foram feitos para fazer isso. Eles foram inventados apenas para fazer esse dispositivo funcionar. E sabemos disso porque temos uma entrevista com o inventor, um Travis Blaylock, que o Museu de História da Computação entrevistou alguns anos atrás. Enviei um e-mail para eles pedindo permissão para usar essa entrevista. E nunca obtive uma resposta. Mas então decidi que acho que é uso justo. Então espero que corra bem. Aqui está ele. Depois disso, veio o projeto do scanner portátil, que levou ao mouse óptico. E então Ross Allen, no Departamento de Tecnologia de Impressão, ele formou um pequeno grupo ad hoc, chamado Nude Couch Potato Office of the Future Task Force. Sabe, se você não tivesse bolsos, mochila ou qualquer outra coisa, qual seria o único ou dois tipos de dispositivos portáteis que você realmente gostaria de ter? Se você quiser a história completa, pode obter uma transcrição no site deles. Eu coloquei o link no vídeo abaixo. Blaylock e amigos estavam criando dispositivos portáteis independentes, apenas associando livremente novas ideias. E ele foi convidado a pensar em uma maneira de um scanner portátil saber como ele estava sendo movido. Espaço bidimensional, usando imagens e correlação cruzada para medir o movimento sobre superfícies. Papel em particular. A ideia dele era fazer uma câmera que olhasse para uma pequena parte do papel abaixo dela, encontrasse alguns detalhes nas fibras e monitorasse como suas posições mudavam para calcular como o dispositivo deve ter se movido. No mundo real, existem esses dois pequenos módulos de navegação óptica, e eles rastreavam a posição conforme o scanner se movia a mão livre pelo papel. Na verdade, estávamos navegando na textura do papel. É exatamente assim que um mouse óptico funciona. E é fácil presumir que ele adaptou o princípio da Xerox para um produto de consumo. Mas ele não fez, e sabemos disso com certeza. No início da entrevista, ele menciona que teve a ideia enquanto conversava com um cara chamado Bill Holland, e a Xiaomi também o entrevistou. Na entrevista de Bill, ele explica que acidentalmente tropeçou na ideia de rastreamento de superfície baseado em correlação quando estava trabalhando em alguns projetos não relacionados anos antes. Isso envolve serendipidade. Foram as coisas certas que se juntaram para produzir a tecnologia que resultou no mouse óptico. Quando estávamos desenvolvendo o scanner colorido, percebemos que havia algumas não uniformidades no sensor CCD. Ficou óbvio que, embora o papel branco pareça branco para observadores humanos, você olha para o nível fino e vê a estrutura das fibras no papel. E então, enquanto trabalhava com Blaylock, ele passou a ideia adiante. Eles me descreveram um pouco do trabalho que Bill Holland e John Erdlew fizeram usando imagens e correlação cruzada para medir o movimento sobre superfícies. Bill Holland, John Erdlew fizeram esse bom trabalho. E então pensei, bem, isso provavelmente nos permitiria rastrear o movimento. Então Blaylock integrou o trabalho anterior de Bill Holland com suas ideias e desenvolveu o CapShare, que acabou sendo um fracasso. Mas ele estava trabalhando com outra pessoa, um Gary Gordon, que é Cheyenne. Também entrevistou Gary, pegou a bola e correu com ela, trocadilho intencional. Agora, para ser justo, a princípio ele estava trabalhando sob o equívoco comum dos anos 90 de que a TV se tornaria interativa.
Então seu objetivo era realmente fazer o que hoje chamaríamos de mouse giroscópio, que você poderia usar para controlar um cursor no ar. Eu pensei que em ponto que a televisão e o computador iriam convergir. Gary Gordon. Ele veio e queria fazer inicialmente. Este mouse voador é como chamávamos. Ele olhava para a sala. E você podia balançar essa coisa, e ele movia um cursor. Gary estava pensando em aplicações de TV interativas. Mas isso acabou sendo uma ideia boba. Eu não estava certo sobre isso. E então Gary também ficou muito interessado em transformá-lo em um mouse. Acontece que muito antes de qualquer uma dessas bobagens de batata de sofá nua, Gary Gordon já estava pensando em aplicar tecnologia óptica ao mouse. E não porque ele tinha visto o produto da Xerox. Ele tinha acabado de ver um problema que precisava ser resolvido, e ele já sabia como resolvê-lo. Acho que por vários anos antes, eu usei seus mouse mecânicos e estava constantemente irritado. E eles ficavam sujos e com irritação. As pessoas os batiam na mesa e sopravam neles, e assim por diante. Eu usei isso em uma superfície de madeira. E pensei por muitos anos que deveria ser óptico, porque eu tinha visto rastreamento de alvo de imagem na Marinha. Eu estudei correlação em Stanford. Gary Gordon viu uma lacuna que ficou sem preenchimento por muito mais tempo do que deveria. Um problema óbvio que irritou as pessoas por mais de uma década, mas ninguém nunca se esforçou e tentou resolvê-lo. Ele havia descoberto como consertar isso anos antes. E então, de repente e incidentalmente, ele estava de posse da tecnologia para criar essa solução. E havia projetos na HP que, na verdade, havia um scanner portátil que olhava para sua posição usando digitalização óptica. Então pensei que, você sabe, faríamos um mouse óptico. A Xerox não teve nada a ver com isso. E isso faz sentido, porque nos 17 anos anteriores, nada havia acontecido com a ideia deles. Não tinha feito nenhuma manchete. Eu não ficaria surpreso se nenhuma dessas pessoas na HP tivesse usado um, já que eles eram quase exclusivos para computadores especializados de $20.000. E quanto ao design em si, nem era realmente a mesma coisa. Esses mouses da Xerox não foram projetados para funcionar em superfícies arbitrárias. Seus sensores tinham apenas uma resolução de 4x4, nem de longe precisos, o suficiente para funcionar em papel ou madeira, ou mesmo em um mousepad normal. Você deveria usá-los com um pad especial com um padrão de pontos especial nele. E se esse pad ficasse sujo, ele realmente pararia de funcionar até que você o substituísse. Eles vinham em pads. Se ficasse sujo, você poderia arrancá-lo. E a outro, então, é um pedaço de papel. Ou você pode colá-lo em sua mesa ou o que for. E cada página tinha um número de pedido, então você pode pedir mais se precisar. Ouvi dizer que na prática eles às vezes funcionavam em outras superfícies, mas isso é incidental. Eles não deveriam. Eles deveriam ser usados em ambientes institucionais limpos e controlados com departamentos de compras e zeladores. Em nenhum lugar que eu já estive. A cota de capital, por outro lado, deveria ser jogada na sua pasta. Ir em um avião. Ir para algum canteiro de obras. Capturar uma cópia de um contrato sujo no local. Em qualquer superfície que estivesse disponível. Então tinha que ser mais difícil. Seus sensores usavam uma resolução mais alta, cerca de 32 por 64, e processamento de sinal muito mais sofisticado. E isso os tornava muito mais flexível. Apesar de todas as minhas reclamações sobre o que o Capshare não consegue fazer, ele consegue escanear pedaços aleatórios de papel em uma mesa relativamente limpa com consistência notável. E é para isso que ele foi projetado. Acho que minha reclamação se sustenta, porque ele poderia ter feito muito mais. Mas para o que ele faz, esses sensores são excelentes. E é por isso que eles eram os principais candidatos para um mouse, uma vez que alguém teve a ideia de colocá-los lá quando terminassem de usá-lo. O chip de navegação do Capshare foi transformado em um sensor de mouse de mercado geral, chamado Agilent HDNs 2000. A Agilent era a divisão de semicondutores da HP na época, e também era chamada de H2000 para abreviar. E é exatamente assim que você o encontrará rotulado se abrir isto. O Intel Mouse da Microsoft com Intel de 1999, o primeiro mouse óptico do mundo. E é exatamente isso que quero dizer. Este é o primeiro mouse óptico, porque foda-se a Xerox. Estou furioso com eles por nunca comercializarem seu produto de uma forma que importasse. Se você diz que a Xerox inventou o mouse óptico, bem, isso é besteira, não é? Porque isso realmente não nos faz justiça. Eles inventam algo, mas em 17 anos nunca me ajudou. Ele nunca chegou a nenhuma de nossas mesas, e eles tiveram muito tempo para colocá-lo lá. Quero dizer, eles licenciaram o design para sistemas de mouse, que produziram uma versão para PC. Foi mencionado em algumas revistas, mas se vendesse mais em algumas centenas de unidades, eu ficaria chocado. Nunca vi um, exceto no eBay. Nunca vi mencionado em lugar nenhum, na verdade, até que fui procurar um deliberadamente. E isso provavelmente porque, além de ainda exigir o mousepad descolado, também custou mais de $300. A Xerox vendia sistemas de mouse, seu design de 1983. Eles não se incomodaram em levar esse conceito monumentalmente importante adiante. Eles não o desenvolveram em algo mais simples e de menor custo, mais flexível que pudesse realmente ser vendido para usuários normais de computador, e ninguém mais tentaria se estivessem preocupados em ter uma briga de tapa sobre o IP, com uma corporação enorme e litigiosa. Então eu acho que a Xerox nos ferrou. Nós poderíamos ter tido isso o tempo todo. Não sei se a Apple sabia sobre o produto da Xerox, mas acho que se tivessem feito isso, o Mac já teria sido lançado com uma. Não importa o custo, porque não há nada de elegante em uma bota. E mesmo depois que o Mac foi lançado, mesmo com aquele preço de $300, a Xerox poderia ter vendido seu produto inalterado para as pessoas com dinheiro suficiente para comprar as pequenas estações de trabalho gráficas da Apple. E seu marketing teria funcionado muito melhor do que os sistemas de mouse.
Agora, se isso tivesse acontecido quando os mouses chegaram ao PC, o design da bola teria sido regressivo, inferior, barato. Teria havido uma corrida para produzir um design óptico acessível, e quando eu estivesse consciente, eles teriam sido comuns. Mas em vez disso... Bem, eu compus 95% deste script em um Mac Color Classic, e eu estava usando um mouse de bola que ainda seria fornecido em 1993. E isso me lembrou o quão miserável foi crescer com essas coisas. Passei o tempo todo surpreso por termos tolerado isso. Quantos anos passamos sofrendo com mouses de bola apenas para descobrir que eles eram obsoletos antes mesmo do primeiro Macintosh ser lançado? Antes que qualquer pessoa normal, não um professor universitário, qualquer cidadão comum, tivesse ouvido falar de um mouse. O diretor de produtos da Microsoft em 99 realmente fez a mesma observação. Ele disse: "Você consegue imaginar usar um computador projetado em 1968? No entanto, não pensamos nada em usar mouses de 30 anos. O forno de micro-ondas existia em meados dos anos 40 em algum laboratório do governo. Eu não me importo. A Raytheon vendia para restaurantes nos anos 50. Eu não ligo. É o alcance do radar Amana que me interessa. É o que colocou essa tecnologia em milhares e depois milhões de lares. É para lá que meus pensamentos vão. Foi isso que mudou o mundo. Não de uma perspectiva de gotejamento, mas quando cada pessoa conseguiu colocar as mãos nisso e usá-lo para moldar sua própria vida, é isso que penso sobre você. Você? Não dou a mínima importância a Xerox por não fazer nada para melhorar o estado da computação para todos. Richard Lyon fez o melhor que pôde para contribuir com a humanidade, e a corporação para a qual ele trabalhava decidiu não se incomodar em nos deixar aproveitar os frutos de seu trabalho. Então eu digo, merda, onde eu coloquei o da Microsoft? Então eu digo, este é o primeiro mouse óptico do mundo. Não foi o primeiro que você poderia usar em um laboratório de informática universitário ou no escritório de um físico de partículas, mas foi o primeiro que o mundo conheceu. É isso. Começa aqui na HP. Ou pelo menos sabemos disso na época em que você pensou que começou na Microsoft, porque por algum motivo eles receberam todo o crédito. Quando a Microsoft anunciou isso, surgiu do nada. Eles apenas disseram, aqui está, um mouse óptico. Aproveite. Eu não sabia que a HP o inventou até 2 dias antes de eu escrever este script. E eu tentei, e não consegui encontrar nada na mídia contemporânea que ligasse a Microsoft, ou a Intellimus, ou a Intel, ou a Intel, a HP. Não consegui encontrar nenhum artigo de revista falando sobre a nova onda de mouses ópticos. Então, nenhuma oportunidade para qualquer colunista mencionar casualmente seu envolvimento. Eu vasculhei o site da Microsoft de antigamente. Eles têm páginas sobre a tecnologia, como ela funciona, quão inteligente ela é, mas nenhuma delas diz exatamente de onde ela veio. Eles não dizem exatamente que a inventaram. Eles não dizem exatamente que outra pessoa fez isso. Eu procurei por citações de patentes em seus manuais, li comunicados de imprensa, mas em nenhum lugar é mencionado que a Microsoft não teve essa ideia. Alguém que editou a Wikipédia sabia da conexão, mas sua única citação é, na verdade, inválida. A fonte não menciona isso de forma alguma, e não consigo encontrar nenhuma fonte primária que o faça. Na verdade, isso atrapalhou minha pesquisa porque, por alguns dias, tentei encontrar uma patente da Microsoft para rastrear de trás para frente, e eles não têm nenhuma. Quer dizer, é claro que não. Não é a invenção deles. Eles não trouxeram nada para a mesa, exceto uma caixa de plástico que remetia aos dias dos ratos de cereal e um nome que eles colaram sobre a HackPS. Quando finalmente encontrei a patente, ela era, claro, de propriedade da HP. E na verdade eu poderia ter encontrado meses atrás porque ela é realmente referenciada na patente do mouse do Scanner Hollow junto com a própria patente da HP para exatamente a mesma coisa. O design deles funciona praticamente da mesma maneira, exceto que usa um par de sensores lineares em vez de uma webcam. Mesmo conceito, no entanto. E eu mencionei que a patente foi registrada em 1998, ao mesmo tempo que as do CapShare e do próprio mouse óptico. Todas essas ideias eram claramente orgânicas. Todas elas se encaixaram rapidamente, todas de uma vez, assim que essa tecnologia de navegação óptica ocupou a mesma sala que um bando de engenheiros, qualificados, cheios de imaginação e sem preconceitos sobre o futuro. Poderia segurar. Todas essas coisas flutuam em sua cabeça. Como eu disse a você, correlação de rastreamento militar em Stanford. Eu acho que na sua cabeça, essas coisas simplesmente se juntam, e você percebe que eu deveria ter pensado nisso anos antes. Então é típico. Para que algo é inventado não significa necessariamente que é aí que seu uso principal vai acabar sendo. Poderia ser diferente, e ainda assim a HP decidiu não implementar ou levar o crédito por nada disso. Inexplicavelmente, eles construíram o CapShare, esse estranho gadget de nicho para ninguém, mas eles nunca se preocuparam em fazer um mouse de digitalização ou não, apesar de obviamente ser um enorme produto de mercado de massa. A HP estava fazendo computadores. Eles estavam fazendo estações de trabalho em 1998, mas eles não fizeram um mouse óptico para vender com eles. Por quê? Por que deixar a Microsoft roubar seu trovão? Eles poderiam ter vendido bilhões. Sim, acabou em, você sabe, centenas de milhões de mouses ópticos. Eles venderam cerca de 1 bilhão deles. A única referência a essa parceria que posso encontrar com todos os meus recursos foi uma página obscura do site da HP especificamente sobre Gary Gordon, então ele nunca a teria encontrado. Na qual eles mencionaram que ele está fazendo parceria com a Microsoft para licenciar essa tecnologia sob o nome MouseJet, uma marca que eles cuidadosamente jogaram no lixo e enterraram. Obrigado pela marca registrada. Nós não precisamos de nada assim, no entanto. Usaremos a nossa. É particularmente engraçado, porque no ano seguinte,
A Apple produziu seu próprio mouse óptico, o ProMouse, que também usava o Agilent H2000. Você pode ver através do case. Vou colocar um pequeno close na tela aqui. É exatamente o mesmo chip. E eles também não fizeram absolutamente nenhuma menção de onde eu consegui. Nem em seus comunicados de imprensa, nem em seus anúncios, nem mesmo no white paper que eles produziram para explicar porque seu mouse era melhor do que a concorrência sem nome. Eles apenas disseram, sim, aqui está o nosso. Ele melhorou. Como se essa tecnologia tivesse anos e fosse comum. Eles não introduziram nenhum nome de marca registrada especial. Eles não se concentraram na inteligência da tecnologia em si. Eles simplesmente lançaram seu produto no mercado como se não houvesse nada a dizer. Como se os mouses ópticos fossem normais agora, como se eles não quisessem discutir isso por algum motivo. Parece quase que houve uma conspiração para esconder o inventor e eu diria a invenção do mouse óptico. É como se eles simplesmente tivessem aparecido e ninguém quisesse falar sobre onde ou de quem eles vieram. Como se eles sempre tivessem existido. E eu não entendo isso. Eu os achei revolucionários, completamente obsoletos. O mouse mecânico. Em questão de alguns, Anos, ninguém além de mim percebeu o quanto eles eram melhores. Quer dizer, claro, os primeiros tiveram seus problemas. Eu não discuto isso, para ser honesto. Quando eu os comprei, conectei os dois e fiquei chocado com o quão mal eles rastreavam. Eu não usava mouses ópticos de primeira geração há quase 23 anos, e admito que não me lembrava de que eles se perdiam tão facilmente. Um empurrão bem suave fará esses dois mouses surtarem. E isso não foi muito bom para jogos em particular. E as avaliações da época apontam isso. Então sim, a princípio, eles não eram uma substituição perfeita. Eu entendo. Mas eles melhoraram rapidamente. E ainda me lembro de ter ficado surpreso com o quão melhor meu primeiro desempenho do que qualquer outro que eu já tinha usado antes. E até hoje, sempre que acabo tendo que usar um mouse de bola, mesmo que brevemente, é simplesmente irritante. Então, pessoalmente, acho surpreendente que não celebremos isso. Que não falemos sobre de onde eles vieram. Ninguém parece realmente se importar com o mouse, exceto no contexto de empresas como a Xerox, e então apenas por causa de sua história inicial com a interface gráfica do usuário. Porque é um assunto tão amplamente discutido e documentado que toneladas de pessoas estão interessadas. Em todos os aspectos dele. O envolvimento da Xerox com o mouse, óptico e outros é levado pelo nosso fascínio pelo nascimento da própria GUI no final dos anos 70. Então qualquer coisa que estivesse acontecendo na época vale a pena discutir. Mas quem quer falar sobre as coisas fascinantes que estavam acontecendo na computação em 1998, fora dos dias de glória da aceleração 3D inicial? Eu sinto que é aí que as pessoas começam a se desligar como se o Windows 95 tivesse sido lançado. Então a história acabou, estamos apenas limpando e nos acomodando para o longo prazo, certo? Não é nada que vale a pena mencionar, mas coisas grandes ainda estavam acontecendo, coisas que valem a pena lembrar com precisão. E acho que foi isso que fiz. Espero que você concorde. Se sim, considere se inscrever no meu canal. Ajuda-me a saber que estou fazendo as coisas direito, ou pelo menos as pessoas acham que estou. Lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar coisas novas, porque está ficando meio irregular ultimamente. Mas se você realmente gosta do que estou fazendo, considere me apoiar no Patreon, como todas essas pessoas estão fazendo. Eu não poderia fazer isso sem eles por causa, você sabe, do meu estúdio aqui, mas também de coisas como este mouse, que tive que comprar quando ele apareceu no eBay por $40. Embora no dia seguinte eu tenha encontrado um localmente por $3. Mas eu tenho que fazer o que tenho que fazer, e às vezes isso significa gastar mais do que eu gostaria em um vídeo. E todos os meus clientes tornam isso possível. Então, muito obrigado a todos. Eu não poderia fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir você, nosso.